Meus queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Você está nas aulas de Escola Bíblica Dominical da lição de jovens. Na aula de hoje, estudaremos a lição de número 2, do dia 12 de janeiro de 2020. Estamos estudando durante esse trimestre sobre Jesus Cristo, Filho do Homem, Filho de Deus. São lições comentadas pelo pastor Tiago Brasil. E a lição de hoje tem como título a humanidade de Jesus Cristo e a sua deidade. Na aula de hoje nós teremos a oportunidade de entender o que nós chamamos teologicamente de união hipostática de Cristo, ou seja, em Cristo repousa tanto a natureza divina quanto a natureza humana, como deixa bem claro nos nossos comentários, aliás, muito bem comentada essas lições, né, toda a revista, como deixa bem claro o pastor Tiago Brasil, não é que em Cristo repousa duas personalidades, a personalidade humana e a personalidade divina. Em Cristo repousa uma só personalidade, é a união da personalidade humana e da personalidade divina. É o que nós chamamos de união hipostática. Sem dúvida nenhuma, nós sabemos que isto é um marco na história, é uma condição singular de Cristo, é uma condição única, um homem que viveu entre nós e que somente nele nós temos o verdadeiro encontro da personalidade humana e da personalidade divina, e é o que nós vamos tratar aqui. Vamos então ao texto do dia da nossa lição, que está em Colossenses capítulo 2 e o versículo 9. O texto nos diz o seguinte: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E é importante nós entendermos esta toda plenitude da divindade, porque o mesmo apóstolo Paulo, que escreve esse texto aos Colossenses, escreveu também aos Filipenses, dizendo que Cristo, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. A síntese da nossa lição nos diz que pensar sobre a natureza de Jesus Cristo significa refletir sobre a própria essência da fé cristã, pois cristianismo sem compreensão plena do Salvador é pura religiosidade, vazia e despótica. Eu tenho dito, ao longo dos anos, ministrando teologia, né, ministrando cursos teológicos e principalmente ministrando cristologia, eu tenho dito que nós conhecemos muito pouco a respeito do Cristo no qual nós cremos. E às vezes o pouco que nós conhecemos, nós aprendemos com pessoas que conhecem também pouco a respeito de Cristo. E, na minha visão, o pastor Tiago Brasil foi extremamente feliz quando ele deixa claro aqui, que cristianismo sem compreensão plena do Salvador é pura religiosidade vazia. Pura religiosidade vazia. Nós precisamos compreender bem a cristologia, entender quem é Cristo, entender o sacrifício dele, entender a encarnação, entender a humanidade, a divindade de Cristo, e é a proposta que nós estamos tendo com os jovens nesse primeiro trimestre de 2020. Então, é importante para o cristianismo nós conhecermos Cristo, que é o nosso Salvador. Vamos à leitura do texto bíblico que está em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 ao 20. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 ao 20. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino do Filho do seu amor. Eu gosto muito desse texto, porque Paulo está deixando claro que Deus nos tirou. Perceba que o texto não diz que nós saímos. O texto diz que Deus nos tirou. É lógico que nós respondemos positivamente à salvação, mas o texto nos mostra uma ação de Deus. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
a ação de Deus para nos salvar está patente neste texto. E ele continua dizendo: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. Outra coisa importante, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pastor Tiago Brasil vai tratar de forma muito, muito interessante nessa lição que Jesus Cristo é o Deus que está conosco. Jesus Cristo é Deus se fazendo presente. Deus, agora deu certo. Deus se fazendo presente. Deus visível na humanidade. A encarnação é onde nós encontramos o ápice, o clímax da revelação de Deus. E nós vamos entender isso durante todo esse trimestre. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Romanos capítulo 11, versículo 33 a seguir, Paulo fala sobre isso, né? Se não me falha a memória, no versículo 36 ele diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Isso aponta para a divindade de Cristo. Aliás, não só para a divindade, mas para a divindade, porque o que Paulo está deixando patente é um atributo de Deus, um aspecto da divindade, né? É um atributo divino que é a eternidade. Ele é antes de todas as coisas. Nós aprendemos com Isaías que Cristo é o criador da eternidade. Isaías capítulo 9 nos diz: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade. Ele está antes de todas as coisas, e ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então, nós estamos estudando nessa lição, como falamos no início da nossa aula, a humanidade de Cristo. E Paulo está deixando claro que através da encarnação de Cristo, Deus põe sobre Cristo o início, a origem de todas as coisas, como diz o versículo de número 15. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Então, o nosso Cristo é o Criador de todas as coisas se iniciam nele. É interessante que na carta que o Senhor Jesus manda João escrever à igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo 3, Jesus se apresenta para Laodiceia dizendo o seguinte: estas coisas, aliás, João escreve, né, mostrando quem está falando com a igreja de Laodiceia. João escreve dizendo assim: estas coisas diz o Amém, o princípio de todas as coisas. João deixa isso muito claro para a igreja de Laodiceia. Deixa eu ler o texto sem precisar só citá-lo, para eu não cometer falhas. Capítulo 3 e versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Quando João mostra para a igreja de Laodiceia que quem está falando é Cristo, ele diz assim, a maneira como Cristo se apresenta, né, para a igreja de Laodiceia é a seguinte: essas coisas diz o Amém, ou seja, aquele em quem a revelação encontra a sua plenitude verdadeira.
A palavra amém quer dizer assim seja. E é isso que João está dizendo. Essas coisas diz aquele em quem a revelação encontra sua plenitude verdadeira. Essas coisas diz a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação. Princípio não como início, mas princípio como agente ativo. Toda a criação tem o seu princípio na pessoa de Cristo. E a encarnação de Cristo revela Deus, traz Deus para perto, traz Deus para junto da humanidade. E essa criação, então, agora pode perceber que o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, está perto dela. A nossa lição é dividida em 3 pontos. E nesses 3 pontos, o nosso comentarista vai falar sobre, primeiro ponto, muito mais que um super-homem, um humano de verdade. Ou seja, Jesus não é um super-homem, ele é um humano de verdade. Ele se fez carne. No primeiro parágrafo, ele vai tratar sobre a necessidade de superação da dicotomia homem-Deus em Jesus de Nazaré. E o nosso comentarista nos coloca aqui de forma muito própria que no Salvador, ele deixa claro que no Salvador, a humanidade e a divindade são impossíveis de serem isoladas. Antes, encontram-se unas na condição única e sem correlação na história do universo. Não temos 2 naturezas em Cristo, e sim uma essência que constitui uma essência, e isso aqui eu achei interessantíssimo, uma essência que constitui plenamente humano, divina humana e humano divina. Então não são 2 naturezas em Cristo, é uma essência. E eu fiz questão de fazer aqui a seguinte anotação: Cristo representa a perfeita harmonia entre Deus e o homem. O que a encarnação de Cristo nos mostra? E isso está patente aqui, nesta essência humano-divina e divino-humana de Cristo. Cristo veio para unir o homem de novo a Deus. Não é? Assim como Adão estava unido no Éden a Deus, Cristo veio para resgatar e unir o homem de novo a Deus. E ele é Deus. Paulo disse isso, eu repito, Filipenses capítulo 2. Então, em Cristo, nós temos representada a perfeita harmonia entre Deus e o homem. Assim como Adão estava unido a Deus lá no Éden, antes do pecado, em Cristo nós temos a humanidade e a divindade perfeitamente unidas novamente. Segundo parágrafo, em Jesus Cristo mostrou-se, em Jesus, o Cristo mostrou-se ao mundo. E aqui nós aprendemos que Cristo é o ápice da revelação de Deus à humanidade. Em Jesus de Nazaré, podemos conhecer Deus sem mitos, sem lendas, sem enigmas, vemo-lo em toda a glória possível. João disse isso no capítulo 1, no versículo 14 que está aqui. Ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E no versículo 14 ele diz, e o Verbo se encarnou e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Então, esta é a principal, para mim, a principal razão da encarnação. Eu fiz questão de anotar isso aqui, a principal razão da encarnação. Por que era necessário Cristo se encarnar? Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que era necessário Cristo se encarnar para que ele nos conhecesse os nossos sofrimentos. Entendamos uma coisa. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores.
Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Cristo é Deus. E como Deus, ele conhece todas as coisas. Ele não precisava se encarnar para conhecer, para ter conhecimento do nosso sofrimento. Porque Deus tem todo o conhecimento, é onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece todas as coisas. Para mim, a principal razão da encarnação era para que nós víssemos Deus de perto. A encarnação não ocorre para que Deus nos conheça, mas para que nós conheçamos a Deus e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto, a experiência humana de Jesus. As Escrituras, o nosso comentarista coloca isso aqui, que a Escritura registra inúmeras circunstâncias que podem indicar a vivência humana de Jesus, mas dois momentos são cruciais nessa vivência humana: o seu nascimento e a sua morte. Porque esses dois momentos são momentos atestados pela história, são momentos incontestáveis pela história. Aqui não é só uma história da Bíblia, aqui é, na verdade, uma história da humanidade. Então, neste primeiro ponto, quando nós tratamos sobre muito mais que um super-herói, um homem de verdade, nós vemos que precisamos entender que em Cristo não repousa duas naturezas, mas uma essência, humano-divina e divino-humana. Entendemos que Cristo mostrou-se ao mundo, em Jesus, o Cristo, o Messias, o Deus mostrou-se ao mundo. E em terceiro lugar, entendemos essa experiência humana de Jesus, que é descrita em vários momentos da Bíblia, mas principalmente os registros do seu nascimento e da sua morte. Segundo ponto, nosso comentarista vai tratar sobre Cristo Jesus, nosso Deus. E no primeiro parágrafo, ele vai tratar sobre o Deus que está conosco. Então, ao tratar desse Deus que está conosco, ele vai nos dizer que através das Escrituras existem várias maneiras de deixar claro, de demonstrar que Jesus é Deus. Mas, de modo especial, por meio de dois aspectos: sua consciente aceitação de adoração e a sua autoridade para perdoar pecados. Quando nós pensamos nessa consciente aceitação de adoração, nós entendemos que Jesus foi adorado e entendemos que ser adorado não foi uma exigência de Jesus, mas ele foi adorado e ele recebeu essa adoração porque ele não deixou de ser Deus, né? Ele é Deus e não deixou de ser Deus. Quando nós pensamos na questão de sua autoridade para perdoar pecados, quando nós lemos João capítulo 20 e o versículo 23, nós vemos Jesus dizendo aos discípulos: a quem vocês perdoarem os pecados, ser-lhe-ão perdoados. A quem vocês retiverem, ser-lhe-á retido. Então, Jesus deixa claro em João 20 e 23 que ele deu aos discípulos esta autoridade sacerdotal, né? Autoridade sacerdotal. Quando Jesus, lá em Marcos, capítulo 2, e versículo 10, diz àquele paralítico: perdoados te são os teus pecados, Jesus está exercendo, e nós veremos uma lição seguinte sobre esse tríplice ministério de Jesus, rei, profeta e sacerdote. Jesus estava exercendo a sua autoridade sacerdotal. A igreja tem essa autoridade. Jesus deu essa autoridade a Pedro. Mateus capítulo 16, Jesus disse a Pedro: nas tuas mãos eu ponho a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Outra coisa que demonstra a divindade de Cristo é que ele é como Deus. Ele é Deus também, né? Vários textos vão demonstrar isso. O texto de João, que mostra que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, a palavra, né? João deixa isso claro. Ele estava no princípio e ele criou todas as coisas.
Isaías vai demonstrar que ele é o Pai da eternidade. Então, a Bíblia está cheia de textos que nos demonstram esta divindade de Cristo. E o nosso comentarista ele nos propõe também que essa divindade está revelada em Cristo por um simples motivo. Ele é Deus. A divindade está revelada em Cristo por um simples motivo. Ele é Deus. O comentarista nos coloca que em Cristo Deus pode ser visto, e eu achei esse comentário magnífico. Em Cristo, Deus pode ser visto, pode ser abraçado e alegremente amado. Todo o distanciamento foi quebrado. Deus anda com os homens e revela a sua glória, não através de raios e trovões, e sim de sorrisos e de abraços. Em Cristo, Deus pode ser visto. E aí entra aquilo que nós falamos sobre o ápice da revelação. Cristo é o ápice da revelação. Uma coisa que eu acho importante nós citarmos aqui é Êxodo capítulo 3 e o versículo 8. Êxodo 3 e 8. Quando o povo de Israel estava lá no Egito, Deus chamou Moisés. Êxodo capítulo 3 e versículo 8. Deus falou com Moisés, lá no deserto de Midian, né, lá no Monte Horebe, quando a sarça ardia em fogo e não se consumia, Deus falou com Moisés, olha, eu vou te enviar ao Egito para livrar o meu povo, porque eu ouvi o clamor do meu povo, eu vi a sua aflição, conheço-lhe o sofrimento, por isso eu desci a fim de livrá-lo. E lá no Antigo Testamento, Deus desceu na coluna de nuvem, na coluna de fogo, Deus desceu na glória sobre o tabernáculo, Deus desceu de diversas formas, tão somente, porém, de formas figuradas no Antigo Testamento. Agora, o que Deus fala lá no Antigo Testamento, Deus cumpre literalmente no Novo Testamento. O Verbo se encarnou. Lá em Êxodo capítulo 25 de Êxodo, quando Deus ordena o povo construir o tabernáculo, o Senhor disse assim, me farão um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. Então o tabernáculo era um sinal da habitação de Deus. A arca da aliança era o sinal da presença de Deus. Mas lá em João, Deus cumpre literalmente isso. O que Deus promete e faz de forma figurada no Novo Testamento, Deus faz, de forma figurada no Antigo Testamento, Deus faz de forma literal no Novo Testamento. Porque João diz que o Verbo se encarnou, ou seja, Deus desceu e o Verbo habitou entre nós. Então Deus está presente na humanidade através de Cristo, cumprindo os oráculos proféticos do Antigo Testamento. Terceiro ponto, nós vamos falar sobre o Cristo humilde, e o nosso comentarista nos coloca que em Jesus, o Deus magnífico, faz questão de revelar-se de modo simples e acessível até para a mais ingênua criança. Cristo, ele coloca ainda que Cristo é Deus próximo de nós. Deus se revela de forma simples em Cristo. E aqui eu anotei que nós temos o ápice, o clímax da revelação de Deus à humanidade. A revelação de Deus vem ocorrendo na história. E a revelação de Deus é progressiva. Eu chamo a revelação de Deus de funil ao contrário. O escritor aos Hebreus nos fala sobre isso. Havendo-nos Deus falado pelos nossos pais, falou-nos pelos profetas e agora falou-nos pelo seu Filho. Ou seja, agora ele se revelou plenamente. É um funil ao contrário. Não é? Nós vamos conhecendo a Deus cada vez mais e Deus se revelará a nós por toda a eternidade. Mas o ápice, o clímax, o ponto máximo da revelação de Deus ao homem está justamente em Cristo Jesus, na sua humildade, de forma que qualquer criança pode compreender. Terceiro ponto, um Cristo que conhece nossas dores. Um Cristo que conhece nossas dores. E aqui o nosso comentarista vai colocar no primeiro parágrafo da teoria à prática. E ele deixa claro
que ele sofreu como um de nós por nos amar. Então, não que ele precisava sofrer para nos conhecer, porque ele é Deus, mas este sofrimento das nossas dores, né, que Cristo passou, faz com que essa experiência do sofrimento, da encarnação, seja a autenticidade de Cristo como nosso Salvador. Eu estava dizendo ao pastor Moisés Martins, que é um dos nossos diretores aqui na Academia de Pregadores, e ele é o presidente do Bom Samaritano, que é um centro de recuperação, e ele passou por esta experiência há anos atrás, no momento da sua conversão, né? E eu estava falando para ele que ele tem autoridade para falar com as pessoas que ali estão, porque o que aquelas pessoas que estão ali estão passando, ele também já passou. Então isso dá para ele a autoridade, autentica as atitudes dele. Então o sofrimento de Cristo, não que ele precise, mas isso para que nós, como seres humanos, possamos compreender, autentica a ação de Cristo como o nosso Salvador. E o comentarista nos coloca que nós podemos afirmar de maneira categórica que era necessário fazer para nos proporcionar um mundo melhor. Jesus realizou o comprometimento dele conosco, não o de espectador distante que torce por um conjunto de estranhos, mas de um amigo que nos trouxe para perto dele. Então aqui nós temos o sofrimento de Jesus de forma prática. Terceiro parágrafo, ele intercede por nós. Ele é o nosso intercessor. E o nosso comentarista nos coloca que se Satanás empenha-se em acusar-nos de dia e de noite, nós podemos viver em paz, pois a intercessão de Cristo é maior do que a mentira e subterfúgio das trevas contra nós. A Bíblia fala que o diabo é o acusador dos filhos de Deus, mas a palavra de Deus nos deixa claro que Cristo intercede por nós junto ao Pai. João disse isso: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Glórias a Deus, porque nós podemos ter esta certeza e esta convicção. Cristo intercede por nós. Eu sei, principalmente nesta fase da juventude, né, que é muito difícil vencer os problemas, as dificuldades, vencer as tentações. Eu sei. Eu sou filho de crente, passei toda a minha fase da juventude como solteiro, na casa de Deus, servindo ao Senhor, e eu sei o quanto um jovem tem que renunciar, tem que lutar contra os desejos da carne, lutar contra aquilo que o mundo oferece, que é bom para a nossa carne, mas tem que lutar para vencer. Depois, quando a gente chega na idade da maturidade, como é o meu caso, a gente já adquire uma experiência que torna algumas coisas mais fáceis. E eu sei que não é fácil. Às vezes nós falhamos e o temor de Deus vem sobre a nossa vida e nós não queremos falhar, mas de repente falhamos de novo. Mas eu venho aqui para lhe dizer que você não pode desistir. Você tem que permanecer crendo que Cristo é o seu intercessor. Ele conhece o seu coração, ele conhece a sua vida, ele conhece o seu desejo de o servir com fidelidade, com sinceridade. E mesmo cometendo algumas falhas, continue, não desista, lute, porque a graça de Deus está sobre a sua vida. Nenhum de nós temos condição, por nós mesmos, de vencer o pecado, mas o Espírito de Deus habita em você e te dará a condição de vencer o pecado. Eu tenho certeza e eu quero profetizar isso sobre a sua vida, que você não vai precisar ficar pedindo perdão pelos mesmos erros. O Espírito de Deus vai te fortalecer para que você possa vencer a cada dia, superar as barreiras, e a graça de Deus se manifestará dia após dia sobre a tua vida. Vamos ao terceiro e último parágrafo da nossa lição. Ele está atento a todas as nossas dores. Então, diferentemente
de muitas pessoas à nossa volta, o Salvador sabe das nossas limitações, respeita os nossos sentimentos e está comprometido com a tarefa de nos ajudar a construir um mundo melhor. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da caminhada cristã, é que Deus nos conhece melhor do que ninguém. O salmista diz isso: tu conheces a minha estrutura, tu sabes que eu sou pó. Deus conhece o nosso coração. E eu digo que nós precisamos manter o nosso coração em Deus. Manter o coração em Deus é o segredo da nossa vitória. Nós vamos falhar porque nós somos seres humanos. O que nós não podemos é planejar o erro, planejar as falhas. Mas nós temos uma esperança em Cristo Jesus, porque na sua humanidade, na sua encarnação e na plenitude da sua humanidade, ele se tornou para nós um modelo. Eu tenho dito que nós não podemos vencer o pecado em nós mesmos, mas em Cristo somos mais do que vencedores. Entendamos uma coisa, não é porque cometemos algumas falhas que nós vamos perder a esperança. Não. Cristo é a nossa esperança. Ele está com você, Ele está ao seu lado. Lute com todas as suas forças. Não desista, porque o Senhor jamais desistirá de você. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a semana que vem, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.